Olá, muito boa noite. Hoje, terça-feira, 8 de agosto de 2023, estamos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Comigo, Álvaro Damini. Boa noite, Álvaro Damini. Boa noite, Janice. Gostei do detalhe 8/8, né? É um portal hoje. Verdade. Dia em que nós estamos completando 3 meses da NGTV no ar. Que Lembrados maravilha. há poucos aqui pelo nosso diretor. Já 3 meses, Álvaro 3 Damini. meses, né? Parece que foi ontem. Estamos com 90 dias já no ar. E estamos aqui todos os dias, conseguimos Todos os fazer a dias. nossa programação conforme nós havíamos programado desde o início, com a mesma alegria, com a mesma euforia. Que bom ver esse seu sorriso de satisfação sempre pelo trabalho que a gente realiza, viu, Janice? Que bom ver o seu, com essa sua pele tão bem cuidada, Álvaro Damini. Tá certo. Bom, hoje também é aniversário do meu querido pai, quero mandar um beijo para ele. Parabéns lá para o seu Osmar. Seu Osmar, que é seu fã. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira, eu gosto muito dele. Desde a época que nós trabalhávamos juntos na TV Pampa, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, uma pessoa fantástica. Viu, Muito Janice? obrigada. Parabéns pelo pai que você tem. Muito obrigada, me emociono e ele diz sempre, manda um abraço para o Álvaro. Que bom. Álvaro Damini, o dia começa, a noite começa e nós temos hoje 2 entrevistas. Por sinal, escolha as suas, essas 2 entrevistas de hoje, pessoas muito próximas a você, empresários, pessoas que se destacam aqui, que estão buscando cada vez um voo mais alto. Eu apresento ou você apresenta? Vou pedir a gentileza que você possa apresentar o nosso primeiro convidado. É mesmo? Com certeza. Oh, que honra. Então, vamos lá. Está conosco hoje Leandro Peruso, ele que é sócio operador do Garupa, esse aplicativo que leva tantas pessoas na Garupa aqui em Passo Fundo há mais de 6 anos. Boa noite, bem-vindo, Leandro, ao nosso Contraponto. Boa noite, Janice. Boa noite, Álvaro. Boa noite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e contribuir com essa nova página aí. Boa noite a todos aí. Que bacana. Nós trouxemos o Leandro, Janice, porque a gente acaba sempre discutindo algumas pautas, e uma que é recorrente, a gente fala sempre da mobilidade urbana, né? E há alguns anos já nós temos em todo o mundo, né, essa utilização dos aplicativos de transporte, que vieram aí para complementar o serviço que é oferecido pelos ônibus urbanos, pelos táxis, enfim, é uma coisa diferenciada e que deu certo, né, na forma com que foi concebido. O Leandro é do Garupa, o primeiro, né, serviço que foi implantado aqui em Passo Fundo, né? E aí eu gostaria de te perguntar, Leandro, como é que foi esse processo todo, né, desde que vocês iniciaram até hoje, diferenças que se tem desse período inicial para agora? Pois bem, Álvaro. Então, meu nome é Leandro, como vocês mencionaram, sou aqui de Passo Fundo, natural. Desde 2018, o Garupa vem com essa proposta de atuar em cidades médias de população, 200 mil, 100 mil habitantes, os quais os concorrentes globais, universais, aí, não conseguiam a demanda e a adesão, né, da comunidade. Então, o Garupa viu essa brecha aí de oportunidade e colocou isso no cenário na figura do sócio-operador, que é a minha função hoje aqui, de representar o Garupa, ser a voz do Garupa e fazer a gestão. Então, como você mesmo falou, Álvaro, foi uma disrupção de mercado, então até então não existia esse tipo de serviço na cidade, a mobilidade urbana não havia tecnologia disponível e nem pessoas. Então, a gente procurou de início humanizar esse negócio e trazer para a realidade. Foram muitas barreiras de entrada, mas está dando certo. Ainda bem que a gente conseguiu implantar essa cultura aí e trazer esse benefício até para a própria cidade. Como jornalistas, Álvaro Damini, nós acompanhamos esse momento em que o Brasil entra na era do aplicativo para transporte. Isso aliviou e, ao mesmo tempo, trouxe essa questão de romper um processo de outras formas de transporte, como o táxi, por exemplo, como o ônibus, que você bem citou. Não foi um processo fácil, mas está aí mostrando que deu certo. Como é que é hoje essa relação de vocês com os outros meios? Existe uma amizade? Deu para administrar tudo isso com o passar dos anos? Com certeza, Genice. Todas essas soluções, elas vêm para o bem da população. Então, a gente não entra no mercado com o objetivo de tirar alguém. Então, a gente vem para somar. O passageiro, ele tem a sua própria escolha. Uns vão precisar andar de ônibus, tem esse costume de andar de táxi. E a gente vem com essa ferramenta de aplicativo
né, como forma de solução para a cidade e para a mobilidade urbana. Então, hoje não existe nenhuma relação de inimizade com ninguém, e sim de soma mesmo, de vir, né, mostrar para que o Garupa veio, que foi para humanizar essa forma de transporte, essa forma de solução para a população em si, para a cidade e vários âmbitos, né, tanto movimentando as riquezas da cidade. O motorista, ele recebe pela corrida, ele vai no posto de gasolina local, ele deixa no mercado, compra no mercado, faz seu rancho no mercado. Então, a gente movimenta as pessoas e gera, de certa forma, uma riqueza tanto para a cidade quanto para os motoristas também circularem na nossa economia. A prestação do serviço, Leandro, é 24 horas por dia. Manhã, tarde, noite, madrugada. Exatamente. O Garupa, ele não tem um vínculo empregatício com os motoristas. Então, eles são nossos parceiros. Eles fazem sua própria jornada de trabalho. Então, como a gente não tem um vínculo empregatício, eles fazem o próprio horário, eles ficam 24 horas, né? Claro que a gente orienta a trabalhar no máximo 12 horas para poder descansar, para poder sair do burnout, né? Mas as pessoas geralmente aí estão 24 horas, os motoristas, principalmente final de semana, durante a semana, os próprios motoristas fazem o seu próprio horário, né? Eles são autodidatas nessa questão. Ele me explicava, Álvaro, o que me chamou bastante a atenção, eles são em mais de 300 carros hoje, o Garupa aqui em Passo Fundo, é isso? Exatamente. Mais de 300 carros. É uma empresa genuinamente gaúcha, até pelo nome Garupa, que é um nome bastante bairrista. E ele fala disso com muito orgulho, porque ele tenta puxar isso para Passo Fundo também, porque Garupa também tem um gauchês junto, né? Vem na Garupa. Exato, exatamente. E outra coisa que me chamou a atenção é a questão das horas que os motoristas precisam, em tese, trabalhar para ter um salário bom, ou uma renda boa, que pode-se dizer que é um bom salário. Você falou aí que o top hoje seria 450 horas, o motorista que está no ranking. Só te corrigindo, são 450 viagens. 450 viagens. Desculpa, 450 viagens. O top 1 hoje do nosso aplicativo E nós fizemos um cálculo rápido que isso daria líquido uns R$5.500 a R$6.000. Exatamente. Daí o motorista ele vai ter que tirar sua gasolina, né? Vai ter que deixar parte do aplicativo. Então, ele é um parceiro no qual ele fica com 80% do valor da corrida e os outros 20%. Seria R$8.000, tirando os descontos. Bruto, né? Esses R$8.000 bruto. Aí tira a parte 80% do motorista e ele vai ter os gastos como gasolina, depredação dos pneus, manutenção, enfim. É uma boa renda, Álvaro, da minha. Se você comparar hoje, mesmo o nosso comércio local, o salário mínimo que se paga em algumas oportunidades de trabalho que se oferecem, né, é difícil você encontrar um local onde a pessoa tenha esse ganho, né? A gente vem com o intuito de não ser a fonte principal de renda da pessoa, mas muitos encontraram hoje, justamente como você falou, tem volume para ganhar bem, só que a pessoa tem que trabalhar, né? Tem que abdicar às vezes de ficar com a família para bater metas, ter principalmente uma estratégia de trabalho, ter uma planilha, ter um controle, saber quanto está rodando, quanto está gastando, né? Porque pode acontecer imprevistos. Então, hoje o motorista, esse que você citou aí, ele vive somente disso. Agora, se ele passar de 12 horas trabalhadas, ele já vai estar num nível o qual a gente aconselha ficar offline já, porque tá com todo dia no corpo ali, tá com que às vezes acontece, a pessoa vai vendo que a remuneração vai aumentando, enfim, e a tendência é querer trabalhar um pouco mais também. Exatamente, Álvaro, a gente começou com a proposta de ser uma renda extra, primeiramente, né? Mas, como a adesão da cidade foi muito grande, não havia transporte por aplicativos, não havia essa profissão, essa solução para a renda extra. Então, muitos motoristas migraram para conhecer e acabaram tirando como fonte principal até hoje. Compraram carros novos, enfim, né? A seleção dos motoristas, como é que funciona, Leandro? Porque
porque vocês têm um cuidado também em função da própria segurança e tudo mais, né? Muito bom, Álvaro. Obrigado até por essa pergunta aí, uma pergunta muito boa. Hoje, o Garupa ele passa por pré-requisitos para o motorista entrar. Então, são pré-requisitos que são da lei municipal da cidade. Então, o que acontece? Hoje temos uma lei federal, a âmbito nacional, que outorga aos municípios fazer uma lei municipal. Então, aqui em Passo Fundo, veículos com 5 anos de fabricação, seguro para passageiros, antecedentes criminais, exerce atividade remunerada na CNH, comprovante de residência, fotos do carro, dados do motorista. Isso passa por aprovação presencial. Então, todos os motoristas, esses mais de 300 que você citou, Janice, todas passam pela nossa sede local e todos têm liberdade de passar para nós informações e da mesma forma é recíproco a segurança que a gente passa para eles. Então, o nosso diferencial é esse mesmo, o tratamento ao motorista, a filtragem do motorista para que ele tenha todos os pré-requisitos, Álvaro, para que possa prestar um serviço de segurança, principalmente, para quem vai utilizar, tanto para o passageiro comum, como até para empresas também. Dá para também falar sobre quem tem interesse, né? Porque esse é um mercado que está aberto, ou já tem um limite de carros. Pode receber mais, o Garupa? Não, é um mercado que está em constante expansão. Ok. Tá? Então, sempre que houver mais demanda de passageiros, conforme vai aumentando o número de motoristas também. Leandro, vocês foram por algum tempo únicos aqui no mercado de Passo Fundo, né? E recentemente esses grandes grupos que você citava, eles acabaram entrando, surgiram outros aplicativos que também... você falou, inclusive, que a relação de vocês é boa, que não tem atrito, enfim. Mas não inflou demais essa questão com esses outros aplicativos aqui na cidade? Como é que você percebe isso do ponto de vista de um empresário que está gerindo um processo de um aplicativo? Perfeito. Hoje, diferente de 2018, quando fomos o primeiro aplicativo a finalizar uma corrida aqui, a gente previa já que ia abrir, esse mercado ia abrir, né? Uma hora ou outra ia chegar as concorrentes universais, que tem sede, por exemplo, nos Estados Unidos, tem sede na China. Então, a gente foi o primeiro aplicativo brasileiro a ter corridas finalizadas. Então, a gente abriu aqui o mercado, a qual haviam crenças limitantes, havia uma série de barreiras de entrada. Porém, a gente viu que foi surgindo mais aplicativos locais. E isso é bom, porque para botar de frente com esses gigantes aí não é fácil. Eles não têm operações locais humanizadas, assim como o Garupa, por exemplo, tem. Tem uma estrutura para atender o motorista, tem uma estrutura para atender o passageiro, tem a figura do sócio operador para fazer a gestão, para estar em contato, prospectando. Enfim, a relação ela só fortalece quando se unimos, né? Todos os aplicativos hoje que estão rodando devem ser cadastrados na Secretaria da Segurança, que é o órgão fiscalizador. É importante isso, né, Janice? Que aí o passageiro, o que ele quer? Ele quer segurança quando ele vai fazer uma corrida, seja para onde for e seja o horário que for. Ele obviamente quer segurança e esse processo todo acaba permitindo que isso aconteça. Leandro, obrigado pela presença conosco aqui. Eu que agradeço, Álvaro, Obrigada. Janice, foi um prazer para mim. Espero ter contribuído aí com esse projeto de vocês aí, para mim é uma satisfação enorme. Que bacana. Então, precisando, estamos aí. Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência falando sobre a questão do sono, como as pessoas podem dormir melhor. Nós já voltamos. A UPF impulsiona pessoas que, com cooperação, expandem a criatividade.
Com confiança, conectam o ensino ao mercado. Com transparência, administram impasses. Com responsabilidade, trabalham pela saúde. Com inclusão, solucionam as demandas do presente, olhando para o futuro. A Universidade de Passo Fundo impulsiona pessoas que impactam o mundo. O PF, há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. Importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Para você que está nos assistindo, hoje eu quero apresentar a Planalto Associação de Benefícios. Há mais de 4 anos aqui em Passo Fundo, protegendo o seu veículo. Temos um clube de vantagens com empresas parceiras para os nossos associados. Telemedicina, você já ouviu falar? Ainda não? É uma novidade que a Planalto Benefícios vai te apresentar. Vem comigo. A telemedicina é uma realidade em todo o Brasil. Consultas online e ilimitada, com especialistas, médicos e clínicos gerais. No computador, no seu telefone, na palma da sua mão. Mais informações, consulte nas redes sociais. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. Nós retornamos ao vivo com o Contraponto dessa terça-feira, nesse ambiente que nós sempre gostamos, Janice, né? De muita diversão, enfim, né? É, muito bom. Você criou já uma espécie de ritual, né? Dependendo do entrevistado. E hoje você lançou aqui, porque o Álvaro tem essa simpatia de deixar as pessoas muito à vontade. Mas hoje foi ao contrário. Mas que bom os nossos entrevistados, assim, ó, eles geralmente eles compactuam com esse nosso clima. Isso favorece também. E eles são criativos e cada um traz uma ideia. Mas a desse nosso convidado de hoje foi espetacular, né? Melhor até agora. Vamos apresentá-lo já, porque tem tudo a ver com bom humor também, se a gente tiver uma boa noite de sono, viu, Janice? E o André Bangaurt, ele é
educador do sono. Da ciência do sono. Da ciência do sono, educador da ciência do sono, vai participar conosco desse bloco. Vamos tentar entender um pouquinho como as pessoas precisam dormir, quanto tempo precisam dormir, o que elas devem fazer para dormir melhor, porque às vezes tem aquelas pessoas também que dormem um certo horário, mas acordam cansadas, enfim, tem toda uma técnica que ele ensina, e ele é especialista para isso. Nós vamos falar com ele justamente sobre essas questões. Boa noite, obrigado pela presença, muito bem-vindo aqui ao programa. Muitíssimo obrigado, Janice e Álvaro. Boa noite. Parabéns pelo aniversário de 3 meses da NGTV. Muito obrigado. E parabéns para você que está aqui assistindo a gente agora, porque você faz parte de apenas 2% da população mundial que não está assistindo programas de entretenimento, que assiste um bom programa de conhecimento e aprendizado, como é o Contraponto. Aê. Você é uma pessoa diferenciada, realmente, merece ter sucesso, e por isso eu vou dar o meu melhor aqui hoje. Mais uma vez, meus parabéns. Que joia. Ele me disse ontem, inclusive, Fantástico. que o tempo reservado de um bloco seria pouco para ele falar. Mas aí eu disse para ele, mas por isso nós vamos apenas te apresentar. Hoje você vai colocar algumas questões e futuramente nós vamos retornar para falar sobre questões, porque essa envolve muito as pessoas, viu, Janice? Álvaro, importante o que ele falou para todos nós que estamos aqui nesse estúdio, para quem está também na recepção. Quando você sai de casa, quando você mobiliza a sua vida em prol de algo, que é o que nós fazemos aqui, ele faz pela profissão, e hoje estando aqui nos honrando com a presença dele, isso tem um valor inestimável. E para quem recebe essas informações em casa, como você bem falou, obrigada por isso, são pessoas que estão acompanhando e também dedicando o tempo delas para a gente. É uma via de mão dupla. Muito obrigada. Verdade. Dormir bem é fundamental, André? Imprescindível. Há 18 anos, eu era uma dessas corujas que trabalhava até tarde, virava madrugadas trabalhando, achava que a vida era normal. Até que, quando eu dormia pouco, aparecia no dia seguinte um problema nos olhos, visão dupla. Levei 5 anos para resolver esse problema de saúde. Em paralelo à ajuda dos médicos, eu busquei uma necessidade que eu tive de estudar o funcionamento do corpo e do cérebro e o que o sono faria na minha vida. O tempo passou, há 5 anos passei a exercer profissionalmente a carreira de educador da ciência do sono, hoje com mais de 1.000 alunos de educação à distância espalhados pelo Brasil e palestras nas empresas, equipes esportivas. E hoje eu estou aqui, eu quero perguntar, Janice e Álvaro, vocês acham que a vida de vocês melhoraria se vocês dormissem mais e melhor? Com toda certeza. Então, enquanto você passa pro papel de entrevistador agora, da minha parte eu digo que sim. Eu acho que sim. Eu costumo dormir bem, mas poderia dormir 1 hora a mais. Gostaria. Mas boa sua pergunta, viu? Vocês sabem qual é a função do sono no nosso corpo, no nosso cérebro e na nossa vida? Aqui eu tenho uma nova substância, uma poção mágica. Um produto revolucionário que vai fazer vocês viver melhor e por mais tempo. Ele vai melhorar a sua memória, vai deixar você mais produtivo e mais criativo. Vai te deixar mais magro, mais atraente. Importante isso. E vai reduzir o desejo de vocês por comida açucarada. Vai defender contra o câncer e a demência. Vai reduzir o risco de ataque cardíaco, derrame cerebral, sem falar do diabetes. Você vai se sentir mais feliz, menos deprimido e menos ansioso. Vocês querem isso? E está sem rótulo aí essa poção, hein? Acho que fez um pacto com Aladim, viu? Isso parece um daqueles anúncios fantasiosos, exagerados, de Cacete e Planeta, Tabajara. Lembra do seu Creyson? Seus problemas se terminaram-se. Mas é verdadeiro e exato. Se isso fosse uma nova substância, um novo medicamento, você estaria correndo até uma farmácia e pagaria caro até pela menor dose. É verdade. O valor das ações da companhia farmacêutica responsável pela essa nova substância iria aumentar no mundo. É claro que isso não existe. Yuval Harari, no seu livro, já diz para nós que o ser humano, o Homo sapiens, acredita em coisas que não existem. Mas sabe o que existe? Isso tudo que eu te falei são os benefícios comprovados em uma noite inteira de sono regenerador. E o custo é de graça.
O medicamento é gratuito. Só que, com muita frequência, você não toma a dose completa desse remédio natural. E o que acontece no teu corpo e no teu cérebro, nesses minutos aqui, eu vou te explicar. Por que nós dormimos? É a grande pergunta do livro de Matthew Walker, da Nova Ciência do Sono. Quando nós dormimos com sono regenerador, e você já vai entender o que eu tanto falo, o sono regenerador, o sono trabalha no nosso corpo e no nosso cérebro. Existem diversos trabalhos, dentre eles os 4 principais: armazenar informações e aprendizado. A gente precisa dormir, e não é dormir de qualquer jeito, para transferir no cérebro o que está fixado na memória temporária. O nosso cérebro é como se fosse um computador, supercomputador biológico, que tem a memória RAM, que é o que está acontecendo, as informações que a gente vê durante o dia. E para a gente gravar o que a gente estuda, a gente precisa dormir com sono regenerador. É a mesma coisa que salvar no HD, no SD e nas nuvens, que o computador salva. A gente precisa dormir com sono regenerador para fixar na memória aquilo que a gente viu durante o dia. E falando em memória, eu tenho o orgulho de falar que eu tenho 3 coisas boas em mim. A primeira, a minha memória. Minha memória é extraordinária, sensacional. E as outras 2, eu esqueci. Momentinho, piadinha do programa. Espetacular. A segunda grande função é filtrar toxinas e radicais livres. O que é isso? O nosso cérebro tem um sistema de drenagem linfática. Em palavras simples, é um sistema de esgoto. A gente precisa dormir com sono regenerador para que uma das... Vou dar um exemplo de uma proteína tóxica chamada beta-amiloide. Não é uma proteína que forma nossos músculos. É uma proteína que o acúmulo no cérebro dela... Imagina a sua casa, quando você para de limpar, não tira mais o lixo, você não consegue mais sobreviver na sua casa. O acúmulo dessa proteína, com o tempo, resulta na doença chamada doença de Alzheimer. Quando eu digo isso nas palestras, falam assim, isso é coisa de velho. Eu vou me preocupar isso quando for idoso. Mas saiba que essa proteína começa a se acumular no seu cérebro a partir dos seus 30 anos. Então, é urgente você cuidar do teu sono e dormir com sono regenerador. O que é o sono regenerador? Eu preciso explicar as 4 fases do sono. A gente vai dormir. Primeiro, a primeira fase, a gente adormece, demora 10 minutos. Aí a gente entra em sono leve, demora mais 20 minutos. Só a partir de 30 minutos que a gente passa para a fase de sono profundo, que demora em torno de 50 minutos. E a última das 4 fases do sono é o sono REM, que é a fase dos sonhos, que a gente sonha. Isso, então, um ciclo completo, saudável, natural de sono, demora 90 minutos, a gente dá aquela acordadinha na cama. Nesses 90 minutos passa por essas 4 fases. A gente acorda depois de passar pelas 4 fases e não nota que acordou, porque é rápido, e já dorme repetindo as 4 fases de um ciclo completo de sono. E aí quantos ciclos seriam? A Nova Ciência do Sono recomenda que a gente precise dormir quantas horas? Chuta quantas horas que a gente vê por aí. A gente sempre ouve falar em torno de 7 horas. É mais ou menos isso? Isso, no mínimo 7 horas a 9 horas de sono. Independente da idade. Adulto, jovem ou idoso, no idoso, como nós conversávamos antes, é mito se falar que o idoso precisa dormir menos. Infelizmente, é pelo envelhecimento, o cérebro do idoso tem menos condições de gerar o sono, então o idoso, e das suas problemas de saúde que tem, ele dorme menos, o cérebro gera menos sono saudável, por isso que ele dorme menos. Mas deveria também dormir de 7 a 9 horas de sono. Então, 4 ciclos são 6 horas, 5 ciclos, 7 horas e meia. André, nós estamos com o nosso tempo praticamente se esgotando, nós vamos conceder mais 3 minutos, tá? E aí eu acho que a Janice tem uma das questões, o que eu gostaria que você pudesse explicar de forma um pouco mais sucinta para as pessoas, e depois nós vamos te trazer em outras oportunidades, tá? Para a gente falar mais e aprofundar. Precisa realmente de meia hora, o assunto é muito bom. Né? As pessoas que eventualmente não têm isso ou não conseguem dormir bem, o que elas devem começar a fazer para melhorar o seu sono? Uma boa noite de sono
dependem de tudo que a gente faz, eu sempre digo isso, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Depende dos nossos comportamentos, em primeiro lugar. Daquilo que a gente faz e evita fazer, daquilo que a gente come e evita comer, a gente toma e evita tomar. Alimentos certos, nas horas certas, e práticas certas, nas horas certas do dia. E a maneira com que você controla os seus pensamentos antes de dormir. A maneira que você controla a sua ansiedade. Por quê? A pior hora do dia, e que acontece com as pessoas deixam para pensar na sua vida na hora que colocam a cabeça no travesseiro. É óbvio que vai demorar para dormir, é óbvio que daí vai acordar na madrugada, é óbvio que vai ter aquela insônia das 4h30 da manhã, 4h30, poderia dormir até 6, 7 horas, mas aí acorda antes do horário. Então, existe muito o que pode ser feito da nova ciência do sono para você ajustar o teu corpo e o teu sono para dormir com sono regenerador, que é atingir as fases de sono profundo e sono REM com qualidade e quantidade. Quais seriam as principais? Agora, aqui nesses minutinhos que nós temos aqui, ó, eu vou passar 3 técnicas hoje aqui para controlar os pensamentos e a ansiedade antes de dormir, na hora que você começa a fazer a sua higiene do sono. A primeira técnica é uma técnica de respiração, que é do quadrado. Você vai fazer bem assim. Você vai puxar o ar por 4 segundos, segurar o ar por 4 segundos, soltar o ar por 4 segundos e segurar o pulmão vazio por 4 segundos. Essa respiração forçada, o que faz no seu cérebro? Ela desliga o tal do estado de alerta e atenção que a gente faz. Como é que funciona, em outras palavras? Nossos cérebros, os japonesinhos, o cérebro aqui, ó, eles pensam: socorro, socorro, está faltando oxigênio, desliga, desliga. E começam a desligar todo o nosso estado de alerta, deixando só o estado vital que aparece aqui. Estado vital, a gente acalma toda a tensão. Segunda técnica é a técnica do bloco de anotação. Você vai anotar toda a sua agenda para o dia seguinte e escrever num bloco à mão. O ato de escrever à mão, não no computador, no celular, mas a mecânica da mão, a preocupação, aquilo que tu tem por fazer, passa aqui da mente, vai indo e vai para o papel. Aí você vai olhar. Era isso que está me preocupando. Então, eu vou pegar e vou resolver isso aqui amanhã. Era isso. Pronto. Para amanhã. Então, agora eu posso ir dormir. E a última, a técnica do livro físico. A gente vive num mundo com hiperestímulos. É muita cafeína de noite, é muito Netflix, é muito videogame. A tela do próprio celular. Até do celular, muita pornografia, inclusive. E a gente, quando vai ler um livro físico, não no computador, um livro impresso é tão chato, monótono. A gente não aguenta ler mais que 2, 3 páginas. Isso, estudos da neurociência provam que a gente começa a ler, acalma a mente. Só não vai ler livro relacionado ao seu trabalho. Tem que ser um livro de história, um livro chato. Você começa a ler, começa a se interter ali e já está preparado para ir para a cama. Te pergunto, Álvaro Domini, quanto vale essa entrevista? Não é preço, é valor. Não tem preço. É isso aí. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Vai retornar com certeza, viu? A tua colocação ontem de que seria um tempo talvez inadequado para a gente conversar, de fato se confirma, né? Porque tem muita coisa, certamente muitos espectadores nossos que nos acompanham, seja no Facebook, no YouTube, na Coprel TV, no nosso site, no nosso aplicativo, muitos se identificaram com essas questões de problemas para dormir. Você fala muito nessa questão do sono regenerador, então, de fato, vamos já te deixar o convite aberto para que em breve você possa retornar e a gente conversar um pouco mais. Muito obrigado. E quantos estão tomando medicação e hoje vão ter que tomar novamente, tomara que não, mas se tomarem vão lembrar dessa entrevista, né? Muito obrigada, André. Só deixa o seu contato para o pessoal te procurar nas redes sociais. Né? YouTube, conteúdo mais aprofundado, em formato de aula aprofundada no YouTube, André Baumgart, e no Instagram, André Baumgart. Muito bem. Obrigado, uma boa noite, André. Boa noite. A todos vocês também, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência.
Vem aí a Vanessa Pelicioli com O Lugar de Mulher. Nós retornamos amanhã. Até lá. Boa noite.